Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Você já deve ter ouvido falar essa frase. Inclusive, é uma frase que gera muitas reflexões, é muito bonita. As pessoas gostam de colocar nos status aí das redes sociais. Mas você já parou para refletir o que de fato significa isso? Onde você se machucou? Geralmente, o primeiro lugar onde nós nos machucamos é no seio da nossa família. Seja de forma intencional ou não, justamente por esse ser o primeiro lugar onde nós nos conectamos com outras pessoas, é também o lugar onde nós nos machucamos pela primeira vez. E como eu disse, às vezes, ou inclusive muitas vezes, não é a intenção daquelas pessoas te machucar, mas é meio que estatístico, é o seu primeiro relacionamento com o outro. Então ali também vai ser a sua primeira experiência de dor causada por alguém. Nós podemos ter pais ótimos, mas sempre vai ter alguma coisa que eles falaram e nós entendemos errado, ou eles falaram de forma errônea, que causam feridas que nos cercarão pro resto das nossas vidas se nós não tratarmos. E, gente, eu amo quando alguém vem me dizer que sabe que foi ferido emocionalmente. Não porque eu gosto de ver o sofrimento das outras pessoas, muito pelo contrário, eu trabalho na cura justamente para aliviar esse sofrimento. Mas é porque somente na conscientização é que nós paramos de nos sabotar os nossos relacionamentos com as pessoas, sabotar a nossa vida a partir da conscientização de que nós precisamos buscar cura. Somente a conscientização dos problemas é que nos traz essa vontade de nos movimentar para a cura. O problema é que muitas pessoas feridas não sabem que estão assim. É nesse ponto que eu quero tocar. Claro que é importante que as pessoas que saibam que estão feridas assistam esses vídeos, ou os meus vídeos, mas muitas vezes eu sei que eu preciso falar com aquelas que não sabem. Eu preciso falar com aquelas que ainda precisam se conscientizar. Então, como que você consegue olhar ao seu redor e perceber que talvez você seja uma pessoa que precisa buscar a cura para suas feridas emocionais? Primeiro que basta você ser um ser humano para eu saber que você tem feridas, que você tem marcas. Todo mundo tem. Via de regra, se você não tem nenhuma psicopatologia referente aos seus sentimentos, você já se feriu e possivelmente feriu-se por conta de outra pessoa. Não importa como foi a história, existe uma ferida e essa ferida precisa ser tratada. E a falta de conscientização resulta em feridas, mais feridas ainda, não só para você, mas para os outros. Por isso que nós comentamos que pessoas feridas ferem. Porque ela começa a ter comportamentos sabotadores e começa a marcar a vida de outras pessoas ao seu redor, mesmo que não seja a intenção. Por exemplo, se você nasceu e cresceu numa casa onde os pais não são separados, onde você tem ótimos pais que deram muito amor, possivelmente você acha que não teve ferida emocional ou não chegou a acessar ainda essas feridas. Mas você percebe que é uma pessoa que não gosta de demonstrar sentimento, ou pior ainda, que gosta não faz questão nenhuma de mostrar, às vezes até parece que demonstra o contrário. Ou se muitas vezes seus relacionamentos com as outras pessoas não são relacionamentos enraizados, de certa forma você olha para o lado e fala, não sei o que acontece, porque eu não consigo manifestar meu interesse para coisas dos outros, enfim. Mas aí você olha pra trás e fala assim, mas não tem uma ferida, porque minha família sempre foi estruturada e tá tudo bem. Mas houve algo sim, justamente por causa das consequências do comportamento. Então existem duas formas da gente saber se houveram feridas. Eu já tô dizendo que teve, né? Se você é um ser humano, você teve, mas como saber se você precisa tratar essas feridas? Ou se existem, pra você ter certeza, então, de que existem feridas aí. Uma, saber que você veio de uma família disfuncional, ou um lar desestruturado de alguma forma. E a outra maneira é, como eu disse, olhando as consequências que você vive hoje. Como é o seu relacionamento com as outras pessoas, como que você tem convivido com os outros, como que você tem projetado ou como que você se coloca nos seus ambientes, no mundo que você rodeia. E a partir disso você vai entender, então, se tem algo desajustado e precisa ajustar. Pra que ajustar, então, né? Porque se você até agora não percebeu que tem a ferida, talvez, será que precisa mesmo ajustar?
Primeiro, que se a gente convive com gente, com pessoas, e nós só nos tornamos humanos no contato com o outro, sim, você precisa ajustar. E segundo, que a longo prazo isso pode trazer consequências também, até um pouco mais graves do que as que você vive hoje. Hoje, essas pessoas, via de regra, elas trazem consequências só para quem convive. Mas no futuro pode ser que você tenha consequências para você mesmo. E é engraçado, seria cômico se não fosse trágico, vou usar essa frase, como nos consultórios, tanto comigo quanto com as minhas colegas, né, quando a gente comenta casos em supervisão, deixa claro que a gente comenta casos em supervisão, quer dizer, quando a gente vai fazer trocas, né, de abordagem e tudo mais, mas a gente sempre mantém sigilo de paciente, obviamente. Mas quando a gente comenta casos entre nós, para procurar ajuda do que fazer, por exemplo, sempre tem alguém ali que conta que está atendendo um paciente, uma paciente com uma demanda de ferida emocional por conta de desajustes familiares, de feridas da infância, mas que a pessoa não tinha noção de que, por conta do comportamento dos pais dela, ela carregava consequências até hoje e nunca aprendeu que não era o certo, que não deveria ser assim, porque até então achava que estava tudo ajustado, que estava tudo ok. Mas, quando começa a terapia, a gente vai traçando, né, ou listando, melhor dizendo, comportamentos, situações, consequências dessas feridas emocionais que são, na verdade, gritos de ajuda inconscientes para aquelas pessoas. Aí você percebe esses desajustes, principalmente no relacionamento com as outras pessoas, que são mesmo pedidos de socorro em forma de comportamentos sabotadores, como, por exemplo, ou alguns mecanismos como negação, como privações, você se privar, por exemplo, de viver um relacionamento de casamento, porque você olha para o casamento dos seus pais e não quer viver aquilo. Mas aí quem olha de fora fala, poxa, mas por quê? Aí você diz, eu também não entendo, eles não são nem divorciados, tá tudo bem, sempre viveram juntos, porém, de alguma forma, nesse meio do caminho, você viu alguma coisa ali que você não quer pra sua vida. Então é nesse sentido. Eu gostaria então, nesse vídeo até que curto, que vocês refletissem sobre isso, sobre essas feridas emocionais. Porque em contrapartida, a frase, ela continua dizendo, pessoas curadas curam. E pessoas curadas são aquelas que entenderam a sua dor e aprenderam a lidar com as consequências emocionais delas, dessas feridas, e mais do que isso, entenderam que a partir dessa ferida você pode viver para um propósito. Existe uma forma de ressignificar essa dor e fazer com que essa dor coopere ou trabalhe para o seu bem, ou para o bem de outras pessoas. Eu fui criada com pais separados. E aí, a partir disso, ao invés de me frustrar, antes eu tinha uma dor de falar, poxa, meu pai, não cresci na mesma casa que meu pai, tenho medo de um dia eu divorciar porque eu não tenho estrutura para o divórcio. Hoje eu continuo entendendo que eu não quero. É uma decisão que eu já tomei, eu prefiro demorar para casar do que me divorciar. São escolhas. Mas não quer dizer que eu vou sofrer e ficar num relacionamento ruim por medo de divorciar. A diferença é que eu faço escolhas melhores hoje em dia por conta disso. Eu ressignifiquei a forma como eu olhava para essa situação. E também, em contrapartida, muitas vezes eu tive medo de casar porque eu tinha medo de divorciar. Hoje não. Hoje eu entendo que eu tenho a oportunidade de construir algo diferente do que eu cresci. Então, quando nós olhamos para isso e entendemos que a gente pode mudar a nossa geração e deixar um legado, né? Então, assim, ao invés de não querer deixar um mundo melhor porque eu vivi uma dor, eu posso ressignificar e falar, não, a partir de mim as coisas vão ser diferentes. Então, eu também tive pais ótimos, né? São parentes, apesar deles serem separados, mas estou falando no sentido de que é importante a gente olhar para a situação e tentar fazer diferente ao invés de fugir da sua cura. Além disso, nesse sentido de pessoas curadas curam, também tem muito a ver com o depoimento mesmo, né? Aquilo que aconteceu comigo, quando eu falo pra vocês, se você se identifica, você pode entender que existe cura pra você, pode se conscientizar. Então, você vai andando por aí pela vida, conhecendo pessoas e sentindo muita vontade, desejo mesmo. Vocês viram que eu falei desejo, até lambi o lábio, né? Isso é muito psicanalítico, que é engraçado, sem querer. Você tem o desejo de levar cura para as outras pessoas. Você fala, eu quero que essa pessoa viva o que eu vivi. Eu quero que essa pessoa que está com essa dor emocional não tenha mais essa dor. Então,
eu quero ajudar a curá-la, eu quero levar amor, eu quero que ela entenda o que é o amor e que o amor traz cura. Então, eu também gostaria que você refletisse, né? O quanto é importante você se curar não só por você, mas assim, viver aqui, pra gente vir, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Tem um monte de coisa no meio do caminho, sabe? A gente viver só pra isso, ou viver só pra gente, ser um fim em nós mesmos é muito pouco. Batalhar para que sua empresa ganhe dinheiro e você fique rico só por isso é muito pouco. Então, a motivação tem que ser muito maior do que essa, inclusive ligada a questões eternas, né? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, se eu posso deixar um legado aí para a eternidade, por que não fazer isso? Então, gostaria que vocês refletissem. Lembrando, vocês, se gostaram desse vídeo, se fez sentido, se inscreva aqui no canal e envie para outras pessoas também. Você me ajuda muito fazendo isso, porque aí chega esse conteúdo para outras pessoas. A ideia realmente é que quanto mais pessoas possam se conectar ou assistir e perceber que fazem sentido para elas, né, para elas, para de certa forma poder alcançar mais pessoas, inclusive aquelas que não têm condições de pagar uma psicoterapia, mas refletem através de vídeo como esse e têm insights para uma vida melhor. Então, também peço que me sigam nas outras redes sociais, deixe seu comentário aqui no vídeo se você gostou e até o próximo.